vou ajudar você, conforme a prática que eu falei com vocês, que eu testemunhei no deserto, até os dias de hoje. E aquele homem falou assim, olha, não fiquem na cidade. Não fiquem aqui no centro da cidade, perigoso. Sabe quando você vai para um lugar que a pessoa fala assim, olha, não anda por aqui não, que é perigoso. Eu lembro uma vez que eu estava num país, não vou falar qual por questão de ética, e era um país muito perigoso. E eu me lembro que havia um grupo terrorista perto desse país, não é Israel, viu? Fiquem tranquilos. E quando a gente ficou ali no hotel, eu lembro que quando eu fiz o check-in ali, o próprio gerente falou o seguinte, olha, não saia aqui nas ruas, é muito perigoso. E eu queria dar uma volta ali eu só ia ficar aquela noite na capital, depois eu ia para o interior, só fui uma vez a esse país. Aí eu falei, mas eu queria assim, não saia. E depois um amigo meu me mandou uma mensagem, não saia mesmo, porque nesse país é tão perigoso por causa do terrorismo, que você vê cadáver na rua, assim, gente morta na rua. Então, às vezes as pessoas te alertam. E ele alertou também, não vamos para minha casa, não fica aqui na praça, não. Quando chegaram à casa daquele homem velho, vários outros cidadãos daquela cidade, tomados de grande angústia, de grande ira, aqui até na minha tradução diz assim que os homens daquela cidade, homens malignos, mas eles também eram chamados de filhos de Belial, que é uma expressão em hebraico para o pior tipo de impiedade que alguém podia praticar. Eles cercaram aquela casa e começaram a gritar para o dono da casa, mande esse forasteiro aqui para fora para que possamos abusar sexualmente dele. E o homem lá da casa falou assim, não, eu tenho aqui uma filha virgem e tem a concubina dele. Abusem delas, que já é uma situação assim, completamente fora da casinha para a gente. E aí aqueles homens, não, nós queremos é ele. E aquele levita pegou e empurrou, a Bíblia fala que ele empurrou a concubina dele para o lado de fora, aqui diz no verso 25. Então aqueles homens não o quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina, essa expressão pegou no hebraico é como se ele a pegasse à força mesmo e empurrasse para fora, sabe? Entregou ela e jogou ela para o lado de fora e fechou a porta. Os homens daquela cidade a forçaram e abusaram dela a noite inteira, até pela manhã. Quando já estava amanhecendo, a deixaram. Imagina a situação daquela mulher. Aliás, eu não sei, como eu falei com vocês, o texto é dúbio, quando diz que ela bancou a prostituta com ele, se ela realmente o traiu ou se ela realmente o abandonou. Mas vendo o modo como ele a tratou, eu já consigo ver boas razões para ela tê-lo abandonado. Imagina um homem que tem coragem de fazer isso. Ele empurrou para fora. A princípio ele parecia até amá-la. Veio atrás dela, foi para a casa do pai. Mas na hora H vocês viram o que ele fez para tirar a pele dele, né? Para livrar a pele dele. Ele a empurrou e deixou ela ser violentada a noite toda. No outro dia ela deveria estar toda machucada. E para onde que ela foi? Para a casa onde aquele homem estava hospedado. E ela bateu a porta. E a Bíblia fala que, ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até clarear o dia. De manhã, quando o seu senhor se levantou, abriu a porta da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta com as mãos sobre a soleira. E ele disse, levante-se, vamos embora. Eu estou rindo aqui porque de riso nervoso. Imagine que falta de impiedade, falta de piedade. Ele não cuidou dela. Se ele tivesse feito isso, já não amenizava para mim o caráter dele. Porque ele foi covarde. Na hora H, ele empurrou a mulher e se livrou. Mas para piorar esse ato que já é hediondo, ele nem cuidou dela. Falou assim, levanta e vão embora. O ato que ele teve de covardia com ela foi igual a um vídeo que me mostraram esses dias aqui, de uma câmera de segurança de um bar, estava todo mundo comendo ali, quando o assaltante chegou no bar, o cara levantou e deixou a mulher sozinha e vazou. Aí o pessoal comentando assim, aqui a gente vê realmente onde é que está a hombridade, o caráter de um homem. Ele deixou a mulher sozinha na mesa e saiu e deixou ela sozinha com os assaltantes lá. O assaltante entrou, né, enquanto ele estava de costas, o homem levantou e foi embora, e largou a mulher sozinha. Então há muitos covardes por aí, infelizmente há, muitos covardes. Você sabe que na história do Titanic teve um homem que se salvou vestindo de mulher para poder entrar no barco das mulheres.
Então há muitos casos de covardia que a história apresenta. E a covardia fica pior quando ela é misturada com desumanidade, com impiedade. Só que diz que quando ele falou, levanta, vou embora, porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Eu imagino que quando a mulher estava tão machucada, quando ele falou, levanta, vamos embora, ela deve ter desfalecido. Ele pegou o corpo desfalecido dela, colocou no jumento, só que até chegar à casa dele, nesse meio tempo a mulher morreu. Com certeza a mulher morreu. E quando ela morreu, olha, aqui que vem a parte mais chocante da Bíblia. Quando ela morreu, a Bíblia fala que ele fez o seguinte, chegando à casa, pegou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam, nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. O capítulo 20 continua dando desfecho dessa tragédia. Houve uma guerra civil terrível, onde todas as tribos se levantaram para atacar a tribo de Benjamim, porque os dirigentes da tribo de Benjamim não queriam entregar os assassinos da concubina, os homens que haviam violentado aquela mulher. Em contrapartida, todos ali que estavam a favor do levita, especialmente o pessoal da tribo de Efraim, queria vingança. Foi uma carnificina que quase acabou, quase eliminou uma das tribos ali do mapa. E o curioso é que aqueles homens deveriam estar até felizes e comemorando, até que alguém falou assim, escrito, vocês estão comemorando o quê? Que irmão está matando irmão? Não, mas é a vingança, mas estão vingando todos. Irmãos, alguns ficam falando assim, nossa, mas essa história é terrível na Bíblia. Para mim, a Bíblia não pode ser um livro sagrado contendo essa história. Para começo de conversa, isso para mim é que denota o caráter histórico e realístico da Bíblia. Porque ela não mostra uma história maquiada, bonitinha. Ela mostra as virtudes, mas mostra também os vícios, os defeitos. Ela mostra os altos e os baixos. Ela não escondeu o adultério de Davi, nem o assassinato que ele mandou cometer. De maneira nenhuma. A Bíblia conta o triunfo, mas conta o lado podre também. E aqui, em momento algum do texto, há um endosso bíblico ao que aconteceu. Há apenas a descrição do que aconteceu.